Bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos começar o módulo sobre o espaço rural, tá? Então começamos pelas paisagens rurais, né? O campo e suas paisagens. O campo corresponde ao espaço rural, o espaço onde são realizados predominantemente atividades do setor primário. Nesse espaço, além de alimentos, são produzidos matérias-primas que depois são transformadas em outros produtos pelas indústrias. As paisagens rurais, paisagens do campo, apresentam diferenças entre si em função de fatores naturais, das atividades econômicas desenvolvidas, de aspectos culturais de cada povo, da distribuição das propriedades e da tecnologia empregada. Assim, com as paisagens urbanas, as paisagens rurais são compostas de elementos naturais e culturais. No entanto, há elementos culturais que são característicos do espaço rural, como pastos, plantações, animais de criação e de carga, cercas, celeiros, equipamentos e máquinas utilizados para irrigar a terra, plantar, semear e colher. Uma mesma etapa da produção agrícola, ela pode ser feita em diferentes maneiras, né? Como a colheita mecanizada de café, né? Ou a colheita manual do café. Atividades econômicas que existem dentro do espaço rural. As características do espaço rural e suas paisagens variam principalmente em função da atividade econômica desenvolvida. Agricultura. Os diferentes cultivos resultam em paisagens distintas do espaço rural. Além de alimentos, como grãos, sementes, legumes, frutas e óleos comestíveis, essa atividade também fornece matérias-primas para a fabricação de diversos outros produtos, como combustíveis, tecidos e cosméticos. Grande parte dos alimentos consumidos pela população humana é proveniente da agricultura e em cada 3 trabalhadores ao redor do mundo realiza alguma atividade ligada ao setor agrícola. Pecuária e outros tipos de criação. A criação de animais é uma das atividades que caracterizam o espaço rural. O gado, criado solto no pasto ou confinado em galpões e currais, é um elemento que marca as paisagens rurais. Além disso, outros tipos de criação são praticados no campo, como a de peixes, piscicultura, e as de aves, avicultura. Extrativismo. A extração de recursos naturais, minerais, vegetais e animal, muito presente nas áreas rurais, é uma atividade que modifica profundamente as paisagens. A extração mineral, por exemplo, altera o relevo original, elimina a vegetação e remove o solo. A tecnologia aplicada ao extrativismo pode variar de instrumentos muito simples a modernos equipamentos. Outras atividades. O turismo rural é uma atividade que tem crescido consideravelmente para proprietários rurais e contribui para estimular a conservação de áreas de vegetação natural. O uso da terra no espaço rural. Modos de produção agrícola. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a atividade agrícola ocupa cerca de 12% da superfície continental do planeta e a cada dia novas áreas passam a ser cultivadas. Nas áreas destinadas à agricultura, existe grande variedade de espécies vegetais, de formas de uso de terra e de organização do trabalho, além de diferentes técnicas de cultivo que contribuem para diversificar as paisagens rurais. As atividades agrícolas podem ser agrupadas de acordo com o sistema de produção empregado, intensivo ou extensivo, os critérios de rendimento das terras e o destino da produção,
Nesse caso, temos os seguintes tipos ou modos de produção agrícola. Pode ser a familiar ou a comercial. Agricultura familiar. A agricultura familiar é caracterizada pelo uso de mão de obra familiar e pela produção em pequenas propriedades. Nesse modelo, os cultivos são diversificados, ou seja, ocorre a policultura e a produção é voltada para o mercado ou para o consumo próprio. Eventualmente, há emprego de insumos agrícolas e tecnologia moderna, que elevam a produtividade, além da adoção complementar de trabalho assalariado. Segundo dados do Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é responsável por fornecer uma considerável parte dos alimentos consumidos no dia a dia pelas famílias brasileiras. As comunidades agrícolas. Primeiro, vamos entender o que é insumos agrícolas. É conjunto de elementos envolvidos na produção agrícola, como fertilizantes, máquinas e equipamentos utilizados durante a preparação do solo, o cultivo e a colheita. Comunidades agrícolas. Existem comunidades que praticam a agricultura de forma coletiva. Nesse modo de produção, há uma divisão de tarefas. Alguns se encarregam do plantio, enquanto outros trabalham na colheita. Em alguns casos, as terras de uma comunidade agrícola são comunitárias, enquanto os outros, as famílias, possuem uma pequena propriedade e existe troca de auxílio entre elas, com os membros da comunidade se reunindo para a colheita, por exemplo. Agricultura comercial. Ao contrário da agricultura familiar, a agricultura comercial ela é um modo de produção agrícola baseado na grande propriedade e na monocultura, que é o cultivo de apenas um produto agrícola. É praticada em grande escala para abastecer mercados, consumidores nacionais e internacionais. Em geral, emprega máquinas e tecnologia moderna para obter alta produtividade. Os principais cultivos do mundo, em termos de quantidade produzida, são amplamente explorados pela agricultura comercial e em países que são grandes exportadores agrícolas, como o Brasil. Esses produtos apresentam grande importância econômica. Estufas. As estufas, embora também sejam utilizadas na produção familiar, são um recurso comum na agricultura comercial intensiva, pois a produção por hectare cultivado é alta. Nas estufas, a temperatura interna e a irrigação são controladas artificialmente e a cobertura fornece proteção contra agressões provocadas por elementos climáticos, como ventos, chuvas e geadas. Modos de produção pecuária. Grande parte da área continental do planeta é ocupada por pastagens destinadas à criação de animais. A área ocupada pela pecuária é maior do que a utilizada para os cultivos agrícolas no mundo. Assim como na agricultura, a produção, a área ocupada pela pecuária é maior do que a utilizada para cultivos agrícolas no mundo. Assim como na agricultura, a produção pecuária também pode ser classificada em intensiva e extensiva. Além disso, a variedade de criações de sistemas e técnicas de produção também deixa marcas no ambiente, contribuindo para diversificar as paisagens rurais. Os principais modos de produção da pecuária se assemelham às principais formas da produção agrícola. Pecuária familiar.
A pecuária familiar é praticada por membros de uma mesma família, geralmente em pequena escala. Em alguns casos, a produção pode ser destinada para o consumo de um grupo ou comunidade. Entretanto, dependendo dos recursos técnicos e financeiros disponíveis, essa atividade pode alcançar um nível comercial mais elevado. Nas criações familiares, em geral, as galinhas se destinam à produção de ovos e as vacas e cabras à produção de leite e derivados, como queijos e iogurte. A indústria pecuária. A indústria pecuária pratica o modelo do agronegócio. Tanto a pecuária leiteira, voltada para a produção de leite e derivados, quanto a pecuária de corte, destinada à criação de animais para abate e aproveitamento da carne e do couro, estão baseadas na grande propriedade e na produção em grande escala, também voltada aos mercados interno e externo. A modernização da agricultura. Agricultura moderna. Quando falamos em modernização da agricultura ou em agricultura moderna, estamos nos referindo ao uso de novas tecnologias na produção agrícola, um processo que passou a ocorrer de forma intensa a partir da segunda metade do século XX. A agricultura moderna difere da agricultura tradicional, que é mais dependente da natureza, da força do trabalho humano e dos animais de carga. O emprego de tecnologias modernas na agricultura envolve a utilização de máquinas, equipamentos, instalações e ferramentas. Esse aparato técnico favorece o desenvolvimento do agronegócio. Na agricultura moderna, a aragem do solo é feita com o auxílio de tratores. A produção abundante, destinada à indústria ou ao grande comércio, é armazenada em grandes silos. A Revolução Verde. Se atualmente é comum o uso de tecnologia na agricultura, em um passado não muito distante, predominava o modo de produção tradicional. O grande salto para a modernização da agricultura ocorreu após a década de 1960, durante um período de grandes avanços científicos que ficou conhecido como Revolução Verde, e provocou várias mudanças na produção agrícola. Entre elas, podemos destacar a mecanização do trabalho, com a substituição do trabalho humano por máquinas, utilização de sistemas de irrigação, utilização de fertilizantes químicos produzidos industrialmente desde o início do século XX e melhorados após a Segunda Guerra Mundial, a aplicação de agrotóxicos para o controle de pragas agrícolas, plantio de variedades de alta produtividade, com a utilização de sementes desenvolvidos em técnicas de melhoramento genético que aumentam a produtividade por hectare. O desenvolvimento de sistemas de irrigação possibilita o cultivo em regiões de clima árido, como em municípios como Petrolina, no Pernambuco. Então, o que é a praga agrícola, né? Presença de grande quantidade de insetos, fungos, bactérias ou outros seres vivos que prejudicam o desenvolvimento das plantações. Obrigado, até a próxima aula, continuando a falar sobre espaço rural.